logicamente, se você não sabe dessa informação que eu estou te falando aqui, que existe um ponto de equilíbrio, o que é que você pensa? Quanto mais o peixe comer, mais peso ele vai ganhar. Acontece assim com o ser humano, não é? Comigo, se eu comer desenfreadamente, o que, que vai acontecer? Eu vou ganhar peso. Então, né, Soraya, ser humano, preciso encontrar ali qual é a quantidade de alimento que eu preciso consumir ao longo do meu dia para que eu consiga manter o peso corporal que eu tenho hoje, 63 quilos. Tá? Então, eu tenho ali uma quantidade. Ah, se eu passei um final de semana e comi um pouquinho mais no final de semana, o que, que vai acontecer? Eu vou ganhar mais peso. Seria o que a gente era o que a gente desejaria para o peixe. Quanto mais ração eu dou, mais ele ganha peso. Mas não é isso que acontece, porque o metabolismo do peixe, ele tem um limite de aproveitamento, de transformação em fibra muscular, que é o que a gente quer, a formação dessa carne. Você consegue entender isso? E aí, se eu não sei dessa informação, o que que acontece? Eu vou lá e fico dando ração, jogando ração dentro do viveiro, enquanto o peixe estiver comendo, eu estou jogando ração. Gente, isso traz um prejuízo para o teu sistema de produção que você não imagina. E aí eu entendo que por que tem tanta gente que reclama do preço da ração? Porque muitas vezes não sabe que essa ração está sendo fornecida de maneira errada. Não é fornecer ração desenfreadamente. Ah, mas eu quero acelerar o meu ciclo de produção. Ok, existe um limite para isso. Existe um limite para isso. O metabolismo do peixe ele tem uma capacidade de transformar a ração em fibras muscular, em ganho de peso corporal. Ele tem um limite, ele vai até um ponto. Chega uma hora que ele só está comendo, e me desculpe o termo, comendo e cagando, comendo e cagando, comendo e cagando. Os dois peixes, tanto os que comeram né, bastante mais ração, 3 mil quilos a mais, quanto os que comeram 3 mil quilos a menos, chegaram no final dos 4 meses com o mesmo peso corporal. Isso significa que o animal que comeu a menor quantidade de ração, 12% a menos de ração, ele teve um custo de produção menor. Isso me mostra que eu tenho a possibilidade de encontrar esse ponto de equilíbrio, de qual é a menor quantidade de ração possível para o máximo de ganho de peso. E mostra ainda outra coisa, que no caso de quem alimentou os peixes durante todos os 4 meses, com 5% do peso vivo, né, ao longo de todo o período, ele estava fazendo o peixe consumir aquela ração excessivamente, né, em excesso, e aquela ração aquele consumo a mais de ração não trouxe mais ganho de peso. Se você ainda está achando cara a ração, ou se você está gastando mais dinheiro com ração do que o dinheiro que traz de retorno da venda dos seus peixes, é porque você ainda não encontrou o teu ponto de equilíbrio. 3 coisas a gente já pode considerar aqui, só dessa primeira introdução que eu dei para você. Beleza? E aí, quando você acha que quanto mais ração eu der, maior vai ser o ganho de peso, você está fazendo o maior erro, porque isso vai impactar nessa conversão alimentar. Né? E a conversão alimentar é um índice que eu desejo ele, quanto menor o número dessa conversão alimentar, melhor para a eficiência financeira do meu negócio, da minha piscicultura. Então, né, já mata aí outro erro. E outra, eu quero alimentar mais para acelerar o meu ciclo de produção. Ou ainda, às vezes, alimenta menos do que esse ponto de equilíbrio, e com isso, a velocidade de ganho de peso não vai estar de acordo com o máximo rendimento do peixe. Vou traduzir em outras palavras. Eu não posso alimentar demais, porque se eu alimento demais, o peixe come, caga e não me dá o máximo da conversão alimentar ali.
eu também não... E se eu alimento menos, a menos, né? O peixe, ele vai crescer? Vai. Ele vai ter uma conversão alimentar? Não necessariamente. Ruim? Não necessariamente. Só que aí você aumenta demais o teu ciclo de produção. Ah, eu poderia fazer com que o meu peixe chegasse no peso de abate com 30 dias, mas porque eu estou alimentando menos do que ele deveria estar consumindo para aquela fase, para o máximo ganho de peso, o meu ciclo de produção passa de 6 para 8 meses, por exemplo, ou para 9 meses, por exemplo, né? Depende de quanto aí você está alimentando, tá? Então, existe esse ponto de equilíbrio.